Olá, seja bem-vindo ao Spartan King. No vídeo de hoje, vou contar a você sobre a operação das Forças Armadas Brasileiras no Rio Traíra, contra o exército colombiano, aonde os militares brasileiros sofreram um ataque letal e responderam à altura. E logo essa resposta ficaria conhecida como a Operação Traíra. Você já tinha ouvido falar da Operação Traíra? Se inscreva no canal e deixe o like, porque deu trabalho para fazer esse vídeo. Tivemos que achar coisas antigas e da época. Fizemos pesquisa, achamos entrevistas. O ataque foi na terça-feira na hora do almoço, mas o Comando Militar da Amazônia só tomou conhecimento do incidente na sexta, quando houve a troca da guarda. O destacamento de fronteira foi atacado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o mais antigo movimento guerrilheiro colombiano. O Brasil possui 9.000 quilômetros de fronteira amazônica com outros países, e esses países são os maiores produtores e traficantes de coca do mundo. Narcotráfico, a floresta tropical amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul. Os países Colômbia, Peru e Bolívia são os maiores produtores de coca, e o Paraguai de maconha, com a Amazônia sendo a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. A região possui muitos tipos de crimes escondidos em suas florestas, como o tráfico e o garimpo ilegal. O garimpo ilegal é um dos maiores problemas da região. A atividade garimpeira na Amazônia é extremamente danosa ao meio ambiente e é bem lucrativo, arrecadando milhões. O Rio Traíra fica na fronteira com a Colômbia e é de grande interesse dos garimpeiros ilegais. O garimpo ilegal de ouro é tão lucrativo quanto o tráfico. Os militares montaram postos nessas regiões de grande fluxo perto dos rios. Tudo isso para combater o garimpo ilegal. 1990. Operação Jatuarana. Essa foi uma operação feita para desarticular e combater os garimpos ilegais nas florestas. Mas antes temos que falar da mineradora Paranapanema. Em 15 de maio de 1961, os empresários Otávio Cavalcante Lacombe, José Carlos de Araújo e Aloísio Ramalho fundaram a empresa Paranapanema. Ela é uma empresa do segmento de siderurgia no Brasil. Contudo, na B3, a companhia é classificada no ramo de materiais básicos, no nicho de siderurgia e metalurgia com foco em artefatos de cobre. Ela conseguiu autorização de trabalhar na região amazônica vindo diretamente de Brasília. Essa empresa é a única produtora nacional de cobre primário, responsável pela produção e comercialização de cátodos, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos e conexões de cobre. Ela abandonou a região anos depois e deixando todos seus equipamentos de mineração como as máquinas. Então, com várias máquinas, os garimpeiros ilegais da região acharam uma ótima oportunidade. A região do Rio Traíra é muito movimentada por garimpeiros, traficantes e colombianos. Os guerrilheiros colombianos eles atravessavam para ter controle sobre esses garimpos ilegais, com essas infiltrações ilegais aqui. Territórios brasileiro. E com os garimpos ilegais do Exército Brasileiro junto a forças especiais, realizaram a Operação Jatuarana. A missão era acabar com esses garimpos ilegais nessas regiões. Porque já tinha se torna um problema, muitos grupos de garimpeiros eram armados. Com a Operação Jatuarana bem sucedida, foi implantado o Destacamento Traíra, sob o comando de Fronteira dos Solimões. O acampamento foi feito com o que tinha na floresta, com esse acampamento militar vigiando o movimento no Rio Traíra e fazendo várias apreensões. Os garimpos ilegais tiveram muito prejuízo, e isso fez os grupos que dominavam os garimpos ficarem com muita raiva. Só que tinha um problema chamado as Farc, que se beneficiava com esses garimpos ilegais também. Foi a operação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia que entraram para causar prejuízo ao pelotão brasileiro, ao destacamento brasileiro que existia no Traíra, que estava prejudicando as suas operações. Para você que não faz ideia do que é as Farc, ela é a Forças Armadas Revolucionárias Colombiana criada em 1964 por Pedro Antônio Marín. Eles são organização paramilitar de inspiração comunista contra o governo colombiano e com apoio da União Soviética e de Cuba, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista, que operava mediante táticas de guerrilha. As Farc têm várias bases militares na floresta amazônica na Colômbia. Eles atuam com o tráfico de drogas. Estima-se que as Farc tenham faturado com o narcotráfico quase 2 bilhões. O governo colombiano conseguiu destruir a Casa Verde, uma das maiores e principais bases militares das Farc,
e com a maior concentração de drogas. Assim, fazendo eles perderem milhões, o governo apreendeu uma grande quantidade de drogas nessa base, e com isso eles tiveram um prejuízo milionário. Então o grupo foi forçado a mudar o foco, e começou a agir com garimpos ilegais aqui no lado brasileiro. Então, com a queda dos garimpos, em 26 de fevereiro de 1991, então um grupo com cerca de 40 guerrilheiros altamente treinados das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que se autodenominava Comando Simón Bolívar, em referência ao Simón Bolívar, que foi um militar e líder político venezuelano, sendo o primeiro ilustrado a apoiar na prática a descolonização. Foi uma das peças-chave nas guerras de independência contra o Império Espanhol. Simón Bolívar é um nome muito forte na Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela, só não aqui no Brasil. Esse grupo invadiu o território brasileiro, próximo à fronteira entre Brasil e Colômbia, às margens do rio Traíra, no estado do Amazonas. No acampamento não tinha muitos militares, sendo que 3 não se encontravam no local, pois tinham saído atrás de lenha, e atacou de surpresa o destacamento Traíra do Exército Brasileiro. Possuía apenas 17 militares, todos foram pegos desprevenidos. Nesse ataque chegou a falecer um militar chamado Sansão, e mais 4 apenas. E ali causaram baixas, ferimentos, etc., que acabaram resultando na Operação Traíra, com a resposta brasileira, inclusive com a participação pesada das forças especiais, que estiveram autorizadas dentro do território estrangeiro fazendo a operação. Eles roubaram todas as armas do acampamento, bombas, granadas e os rádios comunicadores. Então os militares ficaram sem maneira nenhuma de se comunicar com os seus superiores ou com a base militar. Isso terça-feira por volta das 12 horas do dia. Eles ficaram nesse lugar até sexta-feira, quando outro pelotão chegaria. Quando o pelotão chegou no local e viu o que aconteceu, fracos, feridos e outros mortos, tomaram um susto, mas ao saber o que aconteceu, que o ataque foi das Farc, o pelotão substituto contatou a base militar ao meio-dia, e ao comandante-geral de Manaus, e o general Antenor de Santa Cruz de Abreu ficou sabendo. Então às 15 horas logo ele ligou diretamente a Brasília. O ministro do Exército, general Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, ao saber da notícia, autorizou o planejamento de resposta ao ataque. O presidente da época era o Fernando Collor. Então Collor contatou César Gaviria, então presidente da Colômbia na época, sobre o que aconteceu ao pelotão de Traíra e que o exército brasileiro iria dar uma resposta às Farc, e pediu permissão para caçar o grupo militar em território amazônico na Colômbia. Gaviria estava tendo problemas na Colômbia com o narcotráfico de Pablo Escobar, manifestações, grupos anti-governo, e autorizou o Collor a reagir e caçar as Farc em território colombiano. Presidente Collor autorizou a missão. Ela deve ser secreta e não repassada à mídia, e deu ordem de recruta especialistas. Às 5 horas da tarde então foi recrutado para essa missão os melhores militares. Sargentos e oficiais do Exército do Rio de Janeiro, o COTER, Comando de Operações Terrestres. Todos os recrutados tinham que ter essas especialidades: paraquedismo, infiltração, contra-terrorismo, reconhecimento e guerra na selva. E foram divididos em 4 grupos de A, B, C, D. Grupo A, infiltração 18 militares. B, infiltração 18 militares. Grupo C, combate direto 18 militares. Grupo D, liderança e organização 10 militares. Uma ação surpresa. Nós estávamos ali na posição, de repente avançaram, efetivo grande, não tiveram nem condições de reagir. Fomos cercados e metralhados por não se limitar a quantidade de guerrilheiros, mas sabemos que tinha mulheres e sabemos também que na hora do nosso almoço, no qual atiraram a revelia, e quem estivesse de pé ou estivesse em movimento, quer dizer, foi alvejado. Foram disponibilizados pelo Exército 4 aeronaves Tucanos, mais 11 helicópteros, mísseis, bombas e armamento pesado. Todos os militares não tinham ideia de nada do que estava acontecendo. Alguns até pensavam que era mais um treinamento militar. Às 9 horas da noite, todos embarcaram. E chegando à meia-noite à base dos Afonsos, lá eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa. Intenso movimento na base. E viram armamento pesado sendo embarcado na aeronave, e de lá decolaram direto para Brasília. Eles chegaram em Brasília 1 da manhã. A esse momento eles já estavam achando que era sério o que estava acontecendo, mas ainda não tinham nenhuma informação do que estava acontecendo. Sem saber para onde iriam,
Então foi entregue ao comandante da tropa um bilhete, contando o que estava acontecendo. Então, só com o avião no ar, foi informado aos militares o que estava acontecendo, que eles estavam oficialmente na Operação Jatuarana II, que essa missão ia de eliminar o grupo guerrilheiro as FARC que fez um ataque totalmente covarde ao acampamento Traíra, e deixando mortos, e também de recuperar o material roubado. Então eles chegaram no acampamento Traíra, e de lá adentraram na selva colombiana. Então outra tropa também desceu com eles. Esses caras são especialistas em selva, principalmente na Amazônia, e em camuflagem. Então já em território colombiano eles avistaram uma lancha no rio. E abordaram. Descobriram aonde era o acampamento dos guerrilheiros, que ficava a 5 horas de viagem e 2 a pé. Quando encontraram o acampamento das FARC, eles esperaram um dia para realizar o ataque. Os grupos militares brasileiros confirmaram que era de fato os guerrilheiros, que tinha parte dos matérias roubados lá, e fizeram um ataque surpresa e certeiro, acabando com os guerrilheiros das FARC, que se encontravam no acampamento, não permitindo nenhum sobrevivente. Então o exército colombiano fechou o norte para que nenhum militar das FARC pudesse passar por lá. E no dia 18 de 1991 foi encontrado o maior acampamento das FARC na região, com 150 guerrilheiros e com reféns. Mas por causa de mulheres e crianças que haviam no local, foi cancelado o ataque, e a localização passado ao exército militar da Colômbia. Então em 22 de 1991 os militares brasileiros foram trazidos de volta ao território militar brasileiro. Essa operação foi uma das mais bem elogiadas e bem-sucedidas do exército brasileiro. Você já tinha ouvido falar dessa operação? A Operação Traíra. Comenta aí a sua opinião sobre a atuação do exército brasileiro nessa operação. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Sobre a linha da fronteira do Brasil com a Colômbia, mais exatamente sobre o rio Traíra, que marca a divisa dos dois territórios. E ali embaixo está o posto do exército brasileiro que foi atacado. Almoçavam nesta mesa. Neste banco, veja só, ainda tem as marcas de sangue dos soldados brasileiros. Ninguém teve tempo de reagir. Os colombianos se identificaram como integrantes das Forças Revolucionárias Simón Bolívar, um grupo guerrilheiro não muito conhecido da Colômbia. Mas como não houve testemunhas, as primeiras investigações ainda não conseguiram provar que o ataque foi realmente da guerrilha.